Eu começo a perceber que depois da polarização que aconteceu na eleição brasileira, o pós-Bolsonaro e o Lula vindo ao poder, o radicalismo tomou uma proporção muito grande. E esse radicalismo atrapalhou muitas pessoas de terem o raciocínio sensato, o raciocínio lógico. E essa guerra de Israel mostrou um pouco isso. Sabe, as justificativas para passar o pano num caso ou no outro são assustadores. São assustadores. Então, a coisa hoje não é criticar quando o político que você apoia está errado. É passar pano para ele, caçando um defeito do outro que você não apoia. Vou dar um exemplo, que é uma coisa ridícula. O povo circulou muito aí nas redes sociais uma matéria onde diz que o Hamas parabenizou o Lula e disse que o Lula era pela pacificação da Palestina. Aí circulou também o apoio do Boulos ao Hamas e à Palestina. E aí tem gente, como por exemplo o André Janones, que veio falar, não, eu sou contra os ataques do Hamas. Mas o Hamas parabenizar o Lula não tem nada a ver. Afinal, o Guilherme de Pádua parabenizou o Bolsonaro também. Que falta de noção. É sem sentido demais você, para passar pano para a aberração que o seu político faz, você caça uma crítica em cima do outro. E isso aí é uma característica que hoje acontece. Mas aí você vai entender. Tem aquele que tem aquele pensamento porque ele tem aquela linha de raciocínio. Vou dar um exemplo. O PCO. O PCO, por exemplo, declarou apoio ao Hamas abertamente o fim de Israel. Por quê? Porque o PCO é um partido comunista, partido da causa operária, partido comunista. E aí, essa fala do PCO, essa ação do PCO é, sabe, uma coisa ridícula. Olha só, matéria da Jovem Pan. O PCO, que é o Partido da Causa Operária, declara apoio ao Hamas e afirma o fim de Israel. E aí, sabe, não tem nem como citar uma atrocidade dessa mãe. É o Partido Comunista, o Partido da Causa Operária, dizendo, não, eu concordo com o assassinato das criancinhas, com o sequestro das idosas, eu concordo com tudo aquilo. E aí, outro exemplo que eu posso citar para vocês que as pessoas perderam a noção é uma fala aqui da Soraya Tronic. A Soraya Tronic, que é uma pessoa sensata, mas está começando a perder a noção. Por quê? Porque as pessoas estão o tempo todo em modo alerta. Ou seja, vai receber um ataque. Se eu tô do lado do Lula, eu vou receber um ataque do bolsonarista. Eu tenho que me defender do bolsonarista. Se eu sou um bolsonarista, eu vou sofrer um ataque do Lula e eu vou ter que me defender. Se eu sou um isentão, eu vou sofrer ataque do Lula e ataque do Bolsonaro. Eu vou ter que me defender. Mas deixa de lado, sabe, a razão, a lógica. Coisa que eu nunca vou fazer, porque a minha formação da moral kantiana, da lógica, vai nesse sentido. Eu não vou criticar uma coisa boa que o Lula faz e nem criticar uma coisa boa que o Bolsonaro faz. Mas eu vou criticar os erros do Bolsonaro e criticar os erros do Lula. Sem precisar justificar, quando o Bolsonaro erra, um outro erro do Lula para justificar que o erro do Bolsonaro está certo. Não é assim que tem que funcionar. Quer um exemplo? A Soraya Tronic aqui, tá? O Gil Diniz, que é o carteiro reaça, né, que é deputado estadual, ele colocou o seguinte: esta senhora é um ser desprezível. E eu já repudio a forma que ele trata a Soraya Tronic. Eu não gosto dessa postura, dessa forma de agir, ainda mais entre parlamentares. Essa senhora é um ser desprezível que equipara patriotas, ordeiros, tementes a Deus com as ações do Hamas. Salvem essa imagem, porque em 2026 ela estará pedindo votos no lugar de gente dessa estirpe, na lata do lixo. Realmente eu discordo da Soraya Tronic completamente nessa postagem dela. Olha só do que se trata. A Soraya Tronic escreveu algo absolutamente sensato.
quando se ataca civis, especialmente crianças, mulheres, idosos, não há como abrir espaço para ouvir qualquer defesa de uma possível legitimidade. Nos ataques a Israel, simplesmente não consigo dialogar. Ponto. Eu não vi essa postagem, mas se eu tivesse visto, o meu comentário seria simplesmente parabéns, exatamente isso, você está certa. Mas aí vem uma crítica aqui, tá? O Safe Brasil, não conheço esse perfil, postou o seguinte: enfim, descobriu que é terrorismo, que é muito diferente do nosso 8 de janeiro. Espero que aprenda a lição. Olha, vamos lá. Isso aqui é aquele bom e velho, aquela boa e velha quase que carteirada do eu te avisei. Ah, eu tenho que te opor, eu tenho que ser oposição a você. Diga o que disser. Eu sempre vou criticar você, mesmo que você esteja completamente certa. E a Soraya Tronic estava completamente certa no primeiro posicionamento dela. Tá? E aí, o Safe Brasil fez um comentário absolutamente desnecessário. Mas a Soraya respondeu com uma questão realmente ridícula. Uma questão realmente péssima. O posicionamento dela. A Soraya Tronic escreveu: estás falando das senhorinhas fundamentalistas orando com a Bíblia nas mãos? Qualquer semelhança não é mera coincidência. E assim que tudo começa, tente enganar os outros, aqui você não tem futuro. E aí a Soraya Tronic perdeu toda a razão. Aí ela falou uma atrocidade e uma coisa que, perdão, cheira a imbecilidade. E não precisava disso. Mas esse modus operandi, esse lugar de fala, esse lugar de chegar, é pela animosidade, é pelos ânimos à flor da pele. É petista atacando bolsonarista, bolsonarista atacando petista, e a razão e o bom senso deixando de lado. Olha, é completamente errado e equivocado e imbecil o que a esquerda está fazendo com o pessoal do 8 de janeiro. É idiota a ação da esquerda. Mas eu não estou atacando a pessoa. Eu estou atacando o fato. Tá? Então, ataco narrativas. Narrativas ruins. Mas essa polarização não é boa para o Brasil. E mostra que as pessoas acabam perdendo o bom senso para estar em sempre modo de alerta e de defesa. Quando você vê uma postagem, sabe? Tipo essa da Soraya Tronic, não ligue o modo de ataque. Se ela fala, olha, é ridículo o que a esquerda está fazendo em tentar passar pano e defender o Hamas, fala, você está certa. Então, aquela questão do faz o L, do eu avisei, do bem feito, será que isso é bom mesmo? Será que isso... Dentro da psicologia a gente estuda isso, tá? Eu fiz psicologia forense. E lá na psicologia forense a gente tem aquele efeito reverso, tá? Isso aí se aplica muito, principalmente com as mulheres, tá? As mulheres são muito opositoras em relação aos homens. Então, geralmente, quando o marido faz uma cagada, e sempre faz, o tal do marido não sei o que passa na cabeça da gente, mas a gente faz cagada pra caramba. E aí a mulher chega e começa a xingar e gritar, eu te avisei, tal. Você cria raiva e você vai rebater a mulher. Agora, quando a mulher fala, tá tudo bem, isso acontece mesmo, cara, te dói por dentro que você não quer fazer aquilo nunca mais. Entendeu? Então é mais ou menos isso. É a questão da oposição inteligente, e não da oposição burra, oposição por mera oposição. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Eu sei que muitos vão discordar de mim, mas coloca no comentário. Você acha que eu estou certo ou estou errado? Vamos lá, outro ponto que eu quero conversar com vocês. Já que a gente entrou nessa questão da guerra Israel e Hamas, vários americanos morreram no ataque do Hamas a Israel, diz porta-voz do Conselho de Segurança. Essa situação que aconteceu, do ataque do Hamas a Israel, é algo tão abrupto, algo tão condenável, deplorável, que a pessoa que defende isso, essa pessoa
tem ideias totalmente deturpadas. Essa pessoa realmente, sabe, ela tem uma moral pervertida. Isso é fato. Porque esses americanos, brasileiros inclusive, entre outros, estão reféns do Hamas lá, sendo vendidos, sendo abusados, estuprados, crianças. E tem gente defendendo isso. Tem gente achando que isso é normal. E a postura óbvia sabe, é uma guerra. E aí agora a postura é fazer com que os ataques, quem iniciou os ataques, cessem esses ataques. E ter reação contra reação. E aí os Estados Unidos já se posicionaram. Os Estados Unidos vão enviar porta-aviões e caças para combater Israel e combater Hamas em Israel. E aí, depois que os Estados Unidos tomaram frente, o Irã negou envolvimento nos ataques do Hamas a Israel, diz que não está envolvido nisso, porque os ataques de Israel à Palestina já começaram com força, tá? Já tem várias pessoas mortas e a guerra gera o caos, sabe? A guerra tira a vida de pessoas. A guerra é ruim, sempre, em qualquer situação. Então, você tem que ver a causa e o motivo. O erro do Hamas aqui é imperdoável, tá? Então, a pessoa que está passando pano para isso, está acobertando isso, está indo por um caminho totalmente sem moral e sem sentido. Pelo menos essa é a minha visão, tá? Coloca no comentário aí, tá bom? O que você acha sobre tudo isso. Grande abraço e até o próximo editorial.